Queridos, eu quero ministrar uma palavra ao teu coração. Estava orando hoje, perguntando ao Senhor, Deus, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite? E eu não sei se você está passando ou já passou por situações na qual você ama a Deus, mas por alguma situação, mesmo você amando a Deus, você parece que estaciona no seu crescimento em Deus. Eu estou correndo bem, eu estou amando Jesus com todo o meu coração, mas de repente acontece algo comigo, e que tudo aquilo que nós vivíamos de paixão, de intensidade para com Jesus, ele parece que vai diminuindo a intensidade. Algumas pessoas diminuem tanto essa intensidade, que essas pessoas até saem da presença de Jesus. E outras pessoas, elas ficam extremamente se sentindo culpadas, envergonhadas, e elas são dominadas por alguns tipos de sentimentos que estão dentro delas, que se tornam como correntes, que não deixam essa pessoa crescer, alavancar no Senhor. Quantos de vocês conhecem pelo menos uma pessoa, conforme esta que eu descrevi aqui? Quantos de vocês conhecem uma pessoa assim? Pois então, meu Deus, fala assim comigo assim, meu Deus, eu quero lançar ao seu coração algumas chaves poderosas, para que a gente consiga entender que todo homem, toda mulher salva em Cristo Jesus, que nasceu de novo, ele é um homem, uma mulher imparável. Nada pode parar esse homem, nada pode parar essa mulher de crescer. Obrigado, Rafa. Nada pode deter você. Aquele homem, essa mulher que entregou o coração a Jesus, ele entrou numa pegada de vida cristã, que ela tem a tendência de te fazer, te transforma, então de fazer você melhorar exponencialmente, de maneira que você jamais nunca pensou um dia viver, enquanto indivíduo com você mesmo, com a pessoa, o próximo e com Deus. A verdade é que o Senhor, Ele já nos deu tudo, fala comigo assim, tudo, para que nós possamos viver uma vida vitoriosa. E a pergunta é, por que em alguns momentos nós não vivemos essa vida vitoriosa? Pergunta ao seu irmão, por quê? O que ele respondeu para você? Não? Ele te fez pergunta também? Então tá. Então é sobre isso que nós vamos falar, tá bom? Nós vamos ver 3 textos. Eu quero pedir você para abrir, primeiro, no Salmos 51, ok? Salmos 51. Aleluia. Abre lá. 51, versículo 12, tá bom? 51, versículo 12. Se você achou, pode ficar aí sentado mesmo. Daqui a pouquinho o texto também está no telão. É só você dar um sinal para mim. Fala assim, uau, fala célula, fala, pastor, que bom que você voltou. Sei lá, fala alguma coisa para eu saber o que você achou. Aí, manto, né? Então, ó, Salmo 51, 12. Vamos entender o contexto do Salmo 51, 12 antes de ler esse versículo. Vocês já ouviram falar da vida de um homem chamado Davi? Qual é o título que a Bíblia descreve Davi? Davi é um homem? Poxa, se Davi é um homem segundo o coração de Deus, Davi é um homem amado? Amado por quem? Então, se Davi é um homem segundo o coração de Deus e um homem amado, provavelmente Davi nunca errou na vida. Não é isso? Mas, veja, Deus só vai amar tanto uma pessoa se ela nunca errou na vida, não é assim não? Mas não é assim não. É verdade, não é assim não. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, Davi é igualzinho você. Ele ama a Deus como você ama. Ele é vacilão como você é vacilão. Ele é igualzinho a mim e a você, porque ele é humano. E Davi, ele fez uma coisa muito feia. O que Davi fez de feio? Oi? Davi adulterou, e a consequência do adultério de Davi fez que ele também assassinasse. Veja, o homem segundo o coração de Deus, que ama Deus, esse homem caiu em adultério.
Fala comigo assim, adultério é coisa boa ou coisa ruim? Muito ruim. Poxa, mas Davi é um homem segundo o coração de Deus, e Davi cometeu o adultério, verdade. Quando Davi comete o adultério, ele vai tentar esconder o seu pecado. E aí, ele vai chamar o esposo de Batseba, e vai colocar ele em várias situações, para que ele possa encobertar o nascimento do filho que ele gerou na mulher do seu adultério, que é Batseba. Todas as ações de Davi não colam, até que ele manda o seu capitão na frente de uma batalha, ele coloca ele na frente da batalha para justamente morrer, e isso acontece. Davi está vivendo bem no seu palácio, e de repente vem um profeta, fala assim, profeta. Quem é o profeta? O profeta é aquele homem ou aquela mulher que fala exatamente o que Deus quer falar com você. O profeta não fala o que você quer ouvir. O profeta fala o que você precisa ouvir. Então o profeta foi falar com Davi o que ele precisava ouvir. Ele conta uma história, você conhece essa história, e de repente, quando os olhos de Davi se abrem, ele tem o entendimento e a dimensão do seu pecado. Então Davi se arrepende. Fala comigo assim, Davi se arrepende. A oração, ou o Salmo 51, é a oração do arrependimento de Davi. Eu vou pegar o primeiro versículo e vou parar no 12. Você me acompanha aqui, olha o que ele fala. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Vamos guardar essa palavra, purifica-me, vou trabalhar muito sobre ela hoje. Porque eu conheço as minhas transgressões. O que Davi está falando? Veja, Davi já não está dando desculpa. Davi está falando assim, eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Olha o que Davi fala, contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando daquele ditado que nós usamos muito, que a gente fala assim, você sabe como é que é? A carne é fraca. Ele está dizendo assim, minha carne é fraca desde o nascimento. Eu nasci no pecado, eu tenho uma inclinação para o pecado. O bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas eu estou fazendo o que é mal. Ele está dizendo isso, ele está reconhecendo ele próprio. Aí ele diz o seguinte, eis que amas a verdade no íntimo. Opa, o que Davi está falando? Agora ele está falando do caráter de Deus. Deus ama a transparência. Olha para o seu irmão e fala assim, Deus ama a transparência. O que aborrece a Deus é quando a gente começa a dar muita desculpa para ele. Mas Deus gosta da transparência. Então ele ama, né? Ele ama a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Então ele revela o coração dele a esse homem que age com transparência com ele. Faz-me ouvir o júbilo de alegria. Opa, então, primeiro ele fala, purifica-me com isopo e ficarei puro, lave-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esse homem está querendo ser mudado, esse homem está querendo ser transformado. Eu acredito que Davi está vivendo um tempo tão difícil, que ele ficou tão envergonhado com ele mesmo. Ele virou uma terra arrasada, ele está destruído. Eu imagino que Davi está sendo atordoado por sentenças de culpa, de vergonha. Eu acredito que Davi, talvez ele está sem comer, cara, não está legal para Davi. E Davi, ele entrou num entendimento, ele falou assim, cara, eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado, eu não posso continuar sendo esse homem que eu estou sendo. E ele vai para Deus, ele vai pedir a Deus para que transforme ele. E vai pedir a Deus para restituir algumas coisas que eles foram levados. Davi, quando ele comete o pecado, foi embora a alegria de Davi. Davi não é mais um homem alegre. Davi já não é mais aquele homem que se alegra, né? Agora ele vai dizer o seguinte, cria em mim um espírito reto, porque Davi não quer mais pecar contra Deus. E ele vai dizer o seguinte, né? Torne-me a me dar a alegria da tua salvação, e me sustém com um espírito voluntário.
voluntário. Espírito voluntário, o que é isso? Olha que legal, o texto voluntário significa o seguinte: voluntário é aquela pessoa que é inclinado, que é nobre, que é generosa. Aquela pessoa que não é forçado a fazer nada, mas ele faz por prazer. Aquela pessoa que tem alegria no que faz. Aquela pessoa que tem um coração totalmente disposto para abençoar todo mundo. Davi era esse cara. Mas por cometer o pecado, ele perdeu o espírito voluntário, ele perdeu o prazer de fazer o que ele sempre fazia. Ele perdeu a alegria de servir. Ele perdeu a alegria de cantar para Deus. Ele perdeu a alegria de estar na presença de Deus. Ele perdeu isso tudo. E o espírito voluntário é o espírito de pessoas generosas. Pessoas generosas são como pessoas nobres. Pessoas nobres, elas sabem que elas estão nesta terra para marcar vida de pessoas. Pessoas nobres, elas entendem que tudo o que ela tem e tudo o que possui a ela é para o bem de alguém. Pessoas voluntariosas ou pessoas generosas são pessoas que a gente gosta de estar junto dela. Porque pessoas generosas não são pessoas que ficam reclamando da vida, são pessoas que têm prazer na vida. São pessoas que têm prazer em fazer o bem, são pessoas que sabem celebrar uma vitória, são pessoas que verdadeiramente eles servem. Quer ver como nasce o espírito voluntarioso? Vamos lembrar a data da sua conversão a Jesus, o dia que você entregou seu coração para Jesus. Lembra, por favor, o dia aí. Lembrou? Quem lembrou faz assim com a mão aqui. O que instantaneamente aconteceu no seu coração? Tá, uma coisa muito boa, mas o que é essa uma coisa muito boa? O que aconteceu? Ó, estou vendo a Milena lá. Milena, você tem quanto tempo de convertida, filha? 3 meses. A Milena tem 3 meses de convertida. Quem tem um tempo menor do que a Milena aqui de convertida? Menos de 3 meses. Converti domingo passado. Quanto tem aí? 3 meses. Você é nosso bebê aqui, tá, Milena? Que roupa que a Milena está usando? Olha lá. Que roupa é aquela lá? Ela está fazendo o quê? Ela está servindo. A menina encontrou Jesus e falou assim: rapaz, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu quero. Ela está em tudo quanto é lugar. Se a gente for falar assim, rapaz, vai ter uma programação de porrinha gospel. Porrinha, só os mais velhos sabem o que é isso. Porrinha gospel, nem ela sabe o que é, mas eu estou dentro, pode contar comigo. Você lança uma palavra, antes de você completar, ela fala assim: estou dentro, estou afim, quero fazer, eu vou, eu me esforço, eu quero estar junto. Espírito voluntário é o que ela recebeu. Vê, dá uma checada no seu coração, se isso um dia não aconteceu com você. Aconteceu, Geis? Mas foi só um dia ou continua aí o espírito voluntário? Continua. Cara, quando nós entramos no reino de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele nos toma de tal maneira que nós geramos um espírito voluntário. E nós, tudo que nós fazemos para o Senhor, estou vendo a Irineia ali, mesma coisa, né, Irineia? A Irineia aceitou Jesus na mesma semana, eu não sei se está na mesma semana, mas nos dias depois que você aceitou Jesus, eu me lembro, quando falaram de você, ou você mesmo falou comigo, que você estava no supermercado, falando de Jesus para as pessoas. Quanto tempo foi isso? Foi 1 ano depois que você entregou a vida para Jesus? Não, foi instantâneo. Ela entra no supermercado e ela fala assim: cara, eu quero falar com você de Jesus. Cara, eu encontrei um homem muito maneiro. Eu achei uma pessoa que me doou a minha vida. Então veja, o espírito voluntário é o espírito de pessoas generosas, porque Deus é generoso, porque Deus é nobre, e nós nos tornamos pessoas nobres. Agora, por que o espírito voluntário foge de nós? Porque muitas das vezes nós temos a dificuldade de manter o espírito voluntário. Qual é o contrário de um espírito voluntário? O espírito involuntário. Como é o espírito involuntário? Como é uma pessoa de espírito involuntário, gente? Ela é o quê? Acomodada, mais o quê? Desacreditada, preguiçosa, desanimada, porque ele não acredita mais.
Por exemplo, nós falamos aqui da casa. A Denise tem um espírito voluntário. A Denise entrou lá em Parapanema e ela olhou a realidade de Parapanema e falou assim: meu Deus! Não foi, Denise? Meu Deus! Ela fez uma oração assim: Senhor, eu quero trabalhar com gente que ninguém quer trabalhar. A gente é meio maluco, a gente fez essa oração um tempo atrás e continuamos fazendo. A gente entendeu que Deus quer nos dar pessoas que ninguém quer ter elas. Então a gente começou a orar: Senhor, me dá quem ninguém quer dar. Isso como igreja. E Deus começou a dar a gente pessoas que ninguém quer dar, que ninguém quer cuidar. Quando alguém desistiu de cuidar de alguém, é por quê? Porque esse alguém dá muito trabalho. Então, começou a vir na mão da Denise mulheres especiais, mulheres nobres, só que elas não sabiam disso. E elas davam muito trabalho, mais do que dão hoje, né? E ela pegou, olhou para aquele lugar, amou aquele lugar. Esse casal aqui, o Juninho e a Geisa, eles foram para um pedaço da roça. Como é que chama lá a roça lá? Belisário. Belorizário, né? Eles foram para Belisário. Chegaram lá em Belisário. Deixa eu dizer uma coisa, eu não tenho nada contra quem gosta de roça, mas eu não gosto. Se me colocar para pastorear em Belisário, eu tenho um treco. Eu tenho que estar no lugar de movimento, eu tenho que estar no lugar de poluição, eu tenho que estar no lugar de poluição sonora, eu funciono assim, eu tenho que estar no lugar de agitação, eu sou agitado. Me colocar no tal do Belisário, mata comigo, acaba comigo. Aí quando ele fala comigo assim: pastor, estou amando Belisário, eu pensei assim: é doido. A pessoa que está em Belisário quer sair de Belisário para vir para a cidade. Ele está na cidade e quer ir para Belisário. Mas veja, olha só. Aí ele tem um espírito voluntário. Quando ele entra lá em Belisário, ele viu a necessidade de algumas famílias, não foi isso? E aí eles falaram assim comigo: pastor, nós queremos cuidar, ajudar o pastor lá de Belisário a cuidar dos casais em Belisário. E aí eu falei com eles assim: tem um curso, Casados para Sempre, faz, chama o pastor para fazer também. Eles fizeram e vocês estão ajudando lá também. Mas eles têm um espírito tão voluntário que eles estão em Belisário, eles estão todas as quintas-feiras com os casais, eles estão como liderança, eles se deram tudo. Não tem mais ressalva no coração desses dois. Eles se doaram por inteiro. O que é isso, espírito voluntário? O que Davi tinha em espírito voluntário? Davi jamais negou entrar numa guerra, mas no dia que ele perdeu o prazer de lutar as guerras, ficar em casa acomodado, caiu no pecado e perdeu o espírito voluntário. A gente tem dito o seguinte: brasa tem que estar no fogo. Brasa fora do braseiro vai virar carvão. O que significa isso? Amigo, preste atenção. Se deixa e se permita queimar pela presença de Deus. Como que eu faço isso, pastor? Fica a fominha de fogo. Como assim, pastor, que é a fominha de fogo? Seu quarto secreto é o lugar do fogo. Ah, pastor, quarto secreto é o lugar do fogo. É só tomar aquelazinha que eu fico cheio do fogo. Eu falei assim: não é esse fogo. Esse fogo é estranho. O fogo que eu estou te falando é que vem de Deus. Quem produz o fogo é Deus. E quem mantém o fogo sou eu e você. Então olha para o seu irmão e fala assim: o quarto é o lugar do fogo. Vai lá para o seu quarto, fica lá. Rapaz, o Juscelio estava falando com a gente nesses dias. Ele falou que ficou quantas horas? Foram 3 dias. 3 dias só falando em mistério. Pensa bem, o cara acorda, ele quer falar café, ele fala ele quer falar alguma coisa, ele se colocou em orar em línguas, porque a oração de línguas é uma edificação pessoal. Quem olha para um homem desse, ou quem olha para você, vai falar assim: você é louco, você é biruta, você endoidou. Algumas pessoas chegaram para mim a respeito desses meninos que estão aqui, né? Eu não vou apontar quem é o menino, mas uma pessoa chegou a respeito de um desse menino e falou assim comigo assim: pastor, o meu filho não sai do quarto, ele está trancado dentro do quarto, ele fica orando o tempo inteiro. Pastor, o que está acontecendo com o meu filho? Eu falei assim: ele está apaixonado, mãe.
Não, mas ele precisa sair, ele precisa ser jovem. Aí eu falei assim, mas ele é jovem, só que ele está apaixonadaço por Jesus, deixa o menino queimar. Você queria que ele estivesse aonde? Na forra? Você queria que ele estivesse aonde? Nas esquinas se drogando? Você queria que ele estivesse aonde? Deixa o menino ficar chapado. Você vai brigar com um jovem que está ficando chapado? Eu te pergunto, é melhor ele chapar no espírito ou chapar na cachaça? É no espírito. Esses meninos aqui, teve 2 semanas atrás, o Juscelio esteve aqui, acabou o Juscelio, eles vieram para a chapação. Emendaram, depois do Juscelio, não foi assim? Ficaram até que horas, Andressa? Até 6 horas da manhã, Vanessa. Até 6 horas da manhã. Isso, 6 horas da manhã. Eu confundi, juntei a Vanessa com de manhã, deu Vanessa. Ficaram até 6 horas da manhã, chapando. Aí você entra aqui, eles ficam assim, eles ficam para lá e para cá. O Álvaro fica. O outro fica no chão, caído. O outro fica rodando. O Luiz Henrique um dia ficou... Eu tenho um vídeo, esse eu gravei. Luiz Felipe, estou trocando tudo hoje, a minha cabeça está entrando ainda. O Luiz Felipe, ele entrou numa doideira pentecostal. Ele ficou tão chapado aqui que a gente levou ele para aquele quartinho. Aí ficou aí eu falei assim, rapaz, essa manguaça aí pegou ele. Aí eu te pergunto, o que tem de mais nisso? Deixa eu te perguntar, o que tem de mais nisso? A gente precisa fazer algumas escolhas. Ou é chapar no espírito, ou é viver a chapação do mundo. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é avó, você precisa olhar para o neto ou para o filho e decidir no seu coração. Você quer que ele chape no espírito ou chape no mundo? Você quer que ele fique normal, como você é normal, ou que ele fica normal, conforme o padrão do reino de Deus diz quem é normal? Você vai precisar escolher, porque você, pai e mãe, a sua palavra é forte. Se você orientar o seu filho e falar com ele assim, vai lá filho, eu quero que você fique chapado. E essa igreja que eles estão falando que todo mundo é doido, mas eles são tudo chapados no espírito. Eles são esquisitos, mas são chapados, estão experimentando de Deus, estão curando pessoas, são imaturos algumas vezes, erram algumas vezes, mas eles estão crescendo, porque quando eles erram e eles se levantam, eles se propõem a acertar, eles estão crescendo, ficando amadurecidos em Deus. Aí você tem que olhar assim, opa, eles têm um espírito voluntário. Você pode perguntar a esses meninos aí, vieram a turma aqui limpar a igreja. Quem que veio limpar a igreja aqui? Tudo voluntário. Se eu falar com eles assim, galera, eu preciso que fique uma turma aqui para limpar a igreja aqui depois do culto, eles vão ficar. Espírito voluntário. Mas passou o meu tempo, pastor. Quando eu era jovem eu fazia muito dessas coisas. Dá uma checadinha se você não está com espírito involuntário. E perceba, a entrada do espírito involuntário é a entrada de um pecado. Como assim, pastor? Pode ser que você não esteja no pecado do adultério, pode ser que você não esteja no pecado do assassinato, mas você pode estar no pecado da fofoca, falando de coisas que você não entende, criticando o que você não entende, isso é pecado, porque você está falando de coisas que você não entende, você está falando contra as coisas que Deus está fazendo. Sem perceber, você é uma oposição ao agir de Deus. Sem entender, você é uma pessoa que a Bíblia fala que se tornou pedra de tropeço de algumas pessoas. Então você precisa dar uma olhadinha no seu coração, você precisa perceber qual o pecado que entrou e fazer como Davi fez, ok? Agora, o espírito voluntário a gente não pode perder. O espírito voluntário é a marca de um cristão. O espírito voluntário é a marca de um salvo. O espírito voluntário é a marca de quem ama Jesus. Então o espírito voluntário eu não posso perder. Eu falo para o seu irmão assim, você não pode perder isso. Mas Davi, ele pediu ao Senhor para purificá-lo. Então vamos entrar aqui onde eu quero entrar de verdade. Outra coisa da oração de Davi. Veja, Davi em momento algum, ele se importou com o sucesso dele. Davi, quando ele fala com Deus, ele se importa com Deus.
Davi, quando ele está se arrependendo, ele não está importando com ele. Davi não está lutando pela reputação dele, mas Davi, ele está preocupado com o relacionamento dele com o pai. Davi é um cara à frente do seu tempo. Na época de Davi, o que se tinha era a lei. Mas Davi conseguia viver no tempo da lei em estado da graça. E Davi, enquanto muitas pessoas olhavam para Deus e tinha Deus como um Deus punitivo, Davi olhava para Deus e falava assim: Deus é misericordioso. E por saber que Deus é misericordioso, ele entrava com ousadia e confiança diante de Deus. É simples. Quer ver uma coisa? Vem cá, teatro. Juninho e Lara, vem cá. Vamos dizer que os dois são casados aqui, tá bom? Os dois são casados. O filho deles. Vem cá, Vitória. É, você. Filhinha de vocês ali, tá bom? A Vitória é a filhinha de vocês. Ok? Vocês não vão falar nada, não? Ok. A Vitória, vem cá, Vitória. A Vitória fez um M maiúsculo. Você dá um nome para um M maiúsculo dela aí. E ela vai ter que encarar os pais. O Juninho é um cara misericordioso. A Lara é a mulher punitiva. Com ela, aí a Vitória vai ter que encarar os pais. Dizer que ele é misericordioso, não estou dizendo que ele vai passar a mão na cabeça dela, não. A diferença do misericordioso do punitivo. O punitivo destrói você pelo pecado que você foi pego. Não tem conversa. O misericordioso te faz entender quem realmente você é. Para quem pune, a ação de quem pune é simplesmente falou assim: vou quebrar você. Para quem é misericordioso, fala assim: o que aconteceu? Por que você fez isso? E vai levar ela a entender quem ela é. Ele vai resgatar a identidade dela. Esse é o misericordioso. Então ele trata com graça. O punitivo anda na lei. E para ele, quanto mais ele punir uma pessoa, mais uma lição de moral ele está dando para as outras pessoas, para que ninguém faça igual. E está fazendo ela sofrer tamanho para que ela nunca, jamais queira fazer isso. Ela trabalha atos externos, ele trabalha ato interno. Aí a Vitória veio aqui. Qual dos dois pais que ela vai procurar? Quem? O Juninho ou a Lara? Por quê? Porque ele é misericordioso. Vai lá, Vitória. Vem cá. Quando você tem uma ideia de Deus, que é um Deus punitivo, e não é um Deus de misericórdia, quando você erra, você tem medo de Deus. Então, na realidade, o seu erro vai te distanciar ainda mais do seu Deus, porque o seu Deus, ele é muito bravo, muito punitivo, ele vai te mandar para o inferno. E aí você tem medo de encontrar com ele. Mas se você, como Davi, entende que o seu Deus, ele é misericordioso, você aproxima do seu pai misericordioso. Envergonhado, sim. Quebrado, sim. Mas você não tem medo do seu pai. Porque você sabe que ele ama você. E você sabe que ele age em misericórdia. Então você vai abrir um diálogo muito mais fácil com quem age em misericórdia. E você vai segurar um diálogo com quem age em punição. Deu para entender aqui? Salva de palma para esse casal lindo. Obrigado. Vamos construindo. Estou fazendo algo bem didático com vocês hoje. Vamos construindo aqui. Veja, Davi procura o pai misericordioso. Quando ele procura o pai misericordioso, a preocupação de Davi é de perder o relacionamento com o seu pai. O problema de Davi é o relacionamento dele com o pai dele. Entendeu, Vanessa? Então ele vai para Deus, envergonhado, quebrado, mas ele está preocupado em manter a relação com seu pai. O que move o coração de Davi, num tempo de lei, é amor. Então Davi, ele vai para o pai.
confessa o seu pecado, e mais do que confessar o pecado, ele sabe da necessidade de ser transformado e mudado. Então Davi, ele não apenas ele pede o perdão, mas Davi ele pede assim: papai, muda o meu coração. Papai, eu não quero ser mais assim não. Papai, eu não quero mais chatear o teu coração não. Papai, eu não quero andar mais errando. Papai, olha, eu preciso que o Senhor restaure a minha alegria. Eu estou tão triste, estou tão para baixo. Eu quero voltar a ser aquele filho que eu era antes. Eu quero voltar a ser aquele filho que alegrava o teu coração. Sabe, papai, eu quero ser esse. Mas eu entendi algo, papai, que tem alguma coisa dentro de mim que não está encaixado. Então, papai, eu preciso que o Senhor mude o meu coração. Veja, a preocupação com Davi é preocupação de coração. Ele está dialogando com o seu pai amoroso. E ele fala assim: pai, hoje quando eu vou à igreja do Senhor, eu não tenho mais alegria de antes. Hoje quando me chamam para poder orar, eu não quero mais orar, papai. Hoje quando eles falam comigo, vamos à casa do Senhor adorar, eu quero ficar só no quarto chorando. Eu não tenho mais alegria de ir, de cultuar o Senhor. Eu não tenho mais isso, pai. Eu não quero mais ajudar ninguém. Na realidade eu quero, sei lá, eu não estou gostando mais de ninguém. As pessoas parecem que tudo está me julgando e eu quero que elas se explodam. Eu não consigo mais ser a bênção que eu sempre fui na vida das pessoas. Como é que eu vou governar o reino com justiça se eu estou bravo? Como é que eu vou governar esse reino todo que o Senhor me deu com um espírito voluntário, disposto a servir, de ajudar as pessoas enquanto eu estou envergonhado? Eu quero bater naquela pessoa que descobriu o meu pecado, que está falando mal de mim. Eu quero fazer isso, aquilo com as pessoas. Eu perdi a graça de servir. Davi está falando isso com o pai. E aí ele fala uma coisa, ele fala assim: pai, me purifica. Fala comigo assim: purifica, pai. Uau. Mas veja algo, Davi está pedindo algo para Deus, que só é possível de viver uma plenitude na nova aliança. Davi está falando algo a Deus, pedindo algo para Deus, que é acessível a mim e a você, porque nós estamos na nova aliança. Então você vai fazer um favor agora, você vai abrir a palavra do Senhor em 1 João, versículo 9. Não, 1 João, versículo 1 e versículo 7. 1 João, versículo 1 e versículo 7. Ele fala assim, capítulo 1 de 1 João, no versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, o que Ele faz? Uau, fala comigo, uau. 1 João está falando o seguinte, que o sangue de Jesus, não é qualquer pecado, ele me purifica de todo o pecado. O mais incrível é que às vezes as pessoas olham para esse texto e entendem que a purificação de Deus de todo o pecado é só ato e efeito de tratar com o passado. É como se você olhasse e falasse assim: bom, eu confessei o meu pecado para Deus, então Ele me perdoou do meu pecado passado e pronto. Mas a voz ativa do verbo grego significa que essa purificação ela é contínua, porque ela é presente. Então veja, o que Jesus está falando, o que a palavra está falando? Que Deus me perdoou de todo o pecado, do passado, do presente e do futuro. Você entendeu isso? Então veja, a palavra diz que Ele perdoou todo o pecado. Então você não tem direito de pensar que para você não tem perdão. Você não tem direito de dizer às pessoas que você não as perdoa. Você não tem mais direito, porque essa mentalidade que você carrega com você há tanto tempo é uma ofensa ao Evangelho na nova aliança. Se você carrega dentro de você um pensamento que aquilo que você fez, que mais horrível que foi, que Davi adulterou e matou alguém,
E se você adulterou e matou alguém, como Davi fez, você pode falar assim: meu Deus, para mim não tem pecado, é mentira. Aqui não tem perdão, é mentira. Porque a Bíblia declara que o sangue do Cristo nos purifica de todo o... Meu Deus, fala assim: meu Deus. Então, veja que coisa interessante aqui. O sangue de Jesus, ele é eterno. Ele alcança tudo em nós. Agora, a palavra deixa eu pegar aqui, que está saindo, desencontrando. E aí você começa a perceber que Deus já resolveu tudo para você. Por isso eu iniciei dizendo a você que o homem nascido de novo, ele é imparável. Por quê? Porque a maioria de nós funcionamos assim. Nós nascemos no espírito voluntário. Quando nós erramos, seja qualquer errada, um site pornográfico que você viu, uma olhadela para uma mulher que você deu, um furto que você praticou, seja lá qualquer questão que a gente possa vir a cometer, a gente olha para essas questões e a gente fala assim: não tem jeito para mim. E eu me coloco debaixo de uma sentença de condenação, eu me condeno, enquanto Deus não está me condenando mais. E quando eu começo a entender que o sangue do Cordeiro me purifica de todo o pecado, agora, então eu tenho a imagem que Davi tinha: meu pai é misericordioso, ele já resolveu tudo para mim. Eu errei sim, eu vou ter que lidar com a minha consequência sim, mas eu posso ir confiadamente diante dele, e eu posso novamente me colocar debaixo da promessa e daquilo que já é meu, me levantar, ir, não pecar mais e caminhar. Eu conheço um monte de gente que começou a caminhar com Jesus sinceramente, mas vacilou um dia, deu uma escorregadela, e quando ele vacilou e escorregou, ele até tentou, mas ele falou assim: rapaz, não tem jeito para mim, eu magoei o coração de Deus. Aí você projeta para Deus um coração de um Deus furioso, mais ou menos assim, olhando para você. E quando você chega para ele, ele vai falar assim: eu não te falei. Mas a expressão do coração do pai: ele é filho, papai te ama. Você errou sim, mas eu te amo. Corre para cá, vem pertinho de mim. Vem cá, deixa eu te pegar no colo, deixa eu enxugar as suas lágrimas. Filhinho, eu amo você. Vem cá, filho. Vem, filho, vem para pertinho de mim. Eu já paguei o preço por você. Eu já paguei o preço para que você possa andar reto dignamente diante de mim. Filhinho, lembra que eu dei o meu filho para morrer por você. Lembra, filho, que o meu filho, ele carregou a punição do pecado naquela cruz. Foi por você, filho. Filho, lembra que aquele ato que ele fez há 2000 anos atrás ainda vale hoje, vale amanhã, vale para sempre. Filho, não fica nesse lugar, corre para mim, porque eu posso te ajudar a sair desse lugar. Uau! Você tinha que vibrar com isso, gente, porque o pai está te chamando para andar com ele, mesmo você errando. Davi perdeu o reinado, depois como consequência, mas quando ele confessa o pecado, ele perdeu o reinado? Deus tirou ele do trono? Pedro, quando Pedro negou Jesus, traiu Jesus, Jesus encontra com ele na beira da praia, pergunta a ele se Pedro o amava por 3 vezes. Depois que Jesus ele apresenta-se para Pedro, Jesus falou com Pedro assim: ó, acabou, eu tinha um sonho para você, esse sonho agora ficou impossível, não dá para eu confiar em você mais. Foi assim que Jesus fez com Pedro? O que Jesus fez com Pedro? Ele curou, é o Pai misericordioso, chamou ele para uma conversa, reposicionou ele na identidade, reposicionou ele no amor, e depois que o Senhor reposiciona Pedro, o que ele fala com Pedro? Vai e apacenta as minhas ovelhas, porque eu escolhi você para ser meu pastor. Olha só, aí Pedro sai para pastorear, mas alguém que já perdeu o espírito voluntário, está no espírito involuntário, vai falar assim: rapaz, só louco para colocar um traidor para pastorear uma igreja,
Só louco para colocar alguém, para dar uma continuidade, alguém que cuspiu na face dele. Porque quem tem um espírito involuntário, ele tem um espírito de acusação, mas quem tem um espírito voluntário, ele entende, porque ele discerne as coisas no espírito. E Pedro, então, ele foi muito amado. A quem muito foi perdoado, muito ama, muito foi amado. E Pedro, então, ele entendeu que na realidade, a graça, ela liberta você. A graça é o fundamento firme do Evangelho para transformar você e para que você não viva mais pecando. Ai, por favor, em Romanos, capítulo 6, coloca para mim aqui, Rafa, Romanos, capítulo 6, versículo 14. Você achou? Quem achou, fala comigo, achei. Porque o pecado não terá o quê? Domínio sobre você. Pois não estás debaixo da, mas da, uau, fala comigo, uau. Veja, aqui na nova aliança, Deus está dizendo para nós que nascemos de novo, que eu ando debaixo da graça e não debaixo da lei. Porque viver debaixo da lei é viver debaixo de condenação. Mas viver debaixo da graça é viver debaixo de uma vida de amor, de absolvição, de liberdade. Então Paulo reajusta os crentes, e Paulo fala assim: vocês não estão mais vivendo debaixo da lei, mas você está vivendo debaixo da, olha para mim, você está vivendo debaixo da graça. Agora, viver debaixo da graça é pretexto para pecar? Viver debaixo da graça é a condição para que todo mundo faça o que bem quiser fazer? Não. Viver debaixo da graça, olhem para mim, é a única situação capaz de me libertar do pecado e do poder do pecado. Porque veja bem, quem anda debaixo da graça, ou quem anda pela graça, ele simplesmente, ele não está debaixo de condenação, mas agora, a pessoa que se coloca debaixo da graça, não é governado pelo pecado mais. E é nesse sentido, que ele não vai mais adotar um estilo de vida pecaminoso, ele vai ser liberto do pecado, e ele, por amar a Jesus, ele vai andar mais próximo de Jesus. Veja, vocês lembram a passagem de Jesus com a mulher que foi pega no adultério? Lembra? Você lembra que todo mundo levou aquela mulher diante de Jesus e perguntou o que deveria fazer com aquela mulher? O que a lei dizia? A lei dizia que ela precisava ser apedrejada, e os caras estavam tudo com os pedregulhos para poder jogar na mulher. O que Jesus faz? O que Jesus faz? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. A galera toda não atira a pedra. Aí todo mundo vai saindo, fica só ela e Jesus. E o que Jesus diz para aquela mulher? Jesus faz uma pergunta: aonde estão os teus acusadores? Foram embora. Aí Jesus fala com ela assim: eu também não te condeno, vai, eu não peco mais. Essa mulher se tornou discípula. Vem cá, Jesus está sendo contrário à lei? Não, Jesus ele está dizendo e apontando para o tempo da graça. Jesus está dizendo o seguinte: eu não estou aqui para punir você, eu estou aqui para libertar você. Eu estou aqui para te chamar, para você andar em nível de maturidade, que é o nível do amor. Quem anda ainda preso em regras e lei é criança, que precisa de uma regra. Vou te explicar isso. Quem tem criança pequena aqui? Tem criança pequena. A gente coloca um monte de regra para ela. Hora para dormir, hora para comer, hora para tomar banho. Mas o quê? Ela precisa disso? Precisa ou não precisa? Precisa, é necessário. Então não estou dizendo que a lei é desnecessária. Mas veja, quando a pessoa é adulta, você precisa ficar mandando ela tomar banho? Vocês aí, mãe, você precisa mandando, é seu filho que está do seu lado aí? Você ainda manda ele tomar banho? Que ele toma banho assim, normalzinho? Ou de repente ele é aquele que não gosta muito do banho? Como é que você é? Você toma pelo menos um banho por dia? Toma um banho por dia.
Então veja, por que ele toma banho? Por que ele toma banho? Por quê? Por que você toma banho? Porque você precisa de se banhar. Porque você precisa se cuidar. Opa! A regra está te ensinando o princípio. A regra está te mostrando o espírito dela. O espírito dela é o seguinte: você precisa cuidar de você mesmo. Quando eu estou amadurecido, eu não preciso viver mais livre das regras, porque eu ando pelo princípio. E quando eu ando pelo princípio, eu não preciso que as pessoas me mandem fazer as coisas. Eu simplesmente faço pelo princípio. Eu faço por amar. Eu faço porque eu entendi a razão do que eu preciso fazer. Eu faço porque eu sou amadurecido. E quem é adulto, não espera-se do adulto que você fique tratando ele como criança. Não espere que o adulto, você precisa dar a ele ainda mamazinho. Quando o adulto, ele se dá mamazinho a ele ainda, é por quê? Porque ele foi mimado. E quando ele foi mimado, então ele vai crescer adulto, que não sabe como tratar bem a sua mulher. Ele vai crescer adulto, que não sabe como tratar os seus filhos. Ele vai crescer adulto, que não sabe receber um confronto, que ele faz biquinho, ele reclama, ele vai sair dos lugares, ele fica ofendido com qualquer coisa. Esse adulto que age dessa maneira, ele é criança, ele não cresceu. Então, para esse adulto criança, eu ainda tenho que tratar ele na regra. Eu ainda tenho que falar com ele o seguinte: se você fizer isso aqui, eu vou meter o pé no você aqui. Aí ele tem medo, eu tenho medo. Mas o cara é tão vagabundo que quando ele sai da sua vista, ele faz aquilo que ele sempre quis fazer, porque ele não é tratado, porque o seu coração é rebelde desde o início. Mas quando ele é amadurecido, ele é o que é em qualquer lugar. Quando ele é amadurecido, ele anda pelo princípio do amor, ele anda porque ele relaciona com Deus, ele anda porque ele ama tanto a Deus, que ele não quer ofender a Deus. Então eu sou quem eu sou, em Muriaé, em Belisário, em Juiz de Fora, na Austrália, fazendo uma sessão de mergulho. Você tem cara de que gosta de mergulhar, gosta? Se não gosta, já pensou em fazer mergulho, não já? Então pensa, em que lugar que você gostaria de fazer um mergulho? Rapaz, peguei o cara certo. Alemanha. Por que na Alemanha? Uau, nosso missionário da Alemanha está aqui. Quando você pisar lá na Alemanha, você precisa ser o mesmo homem do Brasil, da Alemanha. E quando você fizer seu mergulho naquelas águas profundas da Alemanha lá, eu não sei se lá tem água profunda, mas você deve saber que tem. Quando você estiver lá no fundo, lá o Espírito de Deus está com você. E até lá você vive para glorificar a Deus. Então, o maduro, eu não preciso passar para ele uma receita. Ó, vocês são casados, namorados? Namorado. Então a namorada vai falar com você assim: meu bem, veja lá o que você vai fazer, hein? Ó, de hora em hora é igual o resultado da telecena. Você precisa mandar para mim um sinalzinho. Entendeu? Quem está fazendo assim, está colocando regra sobre regra, porque talvez ela discerniu que não é adulto, é criança. Que ele não consegue lidar com responsabilidade. Quem consegue lidar com responsabilidade, o ser maduro, ninguém fica. Que horas? Como é que vai? Onde você está? O que você está fazendo? Porque o amadurecido, ele é movido por princípio do céu. Está dando para você entender aqui? Amém, glória a Deus. Respira fundo. Acho que eu peguei um pouco pesado com vocês agora, né? Então respira assim fundo agora. Faz assim. Faz assim, gente. Vai, respira. Solta assim. Vamos lá. Vamos lá. Que é assim que faz para pegar mais fôlego, né? O Diego falou isso comigo. Você faz assim para pegar mais fôlego para ir mais profundo. Eu vou te levar para um lugar mais profundo agora. Então vai lá, enche o pulmão. Como é que é, Diego? Segura. Ai, rapaz, doeu até aqui, música aqui. Então agora nós vamos mergulhar um pouquinho mais profundo. Tá legal? Amém? Olha só. Estou terminando, tá bom? Você acredita nisso? Amém. Oh, graças a Deus, vou ficar mais um pouquinho. Então veja. Quem entendeu a graça, entendeu que o céu está dentro dele. Mas tem um texto
muito bacana, que é 1 João 1,9, que vai falar o seguinte, estou com ele aberto aqui. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está nas trevas. Não, desculpa, 1,9 é: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra confessar significa o seguinte: confessar significa dizer a mesma coisa. Fala comigo assim, dizer a mesma coisa. Como um homem e uma mulher de Deus na nova aliança confessa pecado? Falando o quê? Não. O homem de Deus e a mulher de Deus na nova aliança, ela não apenas traz o pecado diante de Deus, ela confessa o que Deus diz a respeito dela. Porque confessar é você entrar em acordo com alguém, falar o que alguém está falando. O grande problema é que quando nós erramos, nós esquecemos aquilo que Deus fala sobre nós. Nós esquecemos da palavra de Deus que afirma quem eu sou. Nós esquecemos da palavra de Deus que me define como identidade. Então, por isso, você não é o seu erro. Você está num erro, mas você é aquilo que Deus diz quem você é. E quando eu caio, e é para eu levantar, eu preciso confessar o seguinte: eu sou um homem lavado, eu sou um homem remido, eu sou um homem purificado em Cristo Jesus, eu fui criado em Cristo Jesus para as boas obras antes da fundação do mundo. O meu Pai já levou sobre a cruz o meu pecado, e eu tomo de volta aquilo que é meu, a minha purificação. Eu sou um homem segundo o coração de Deus, eu sou a justiça de Deus, eu sou o discípulo amado do coração do Pai. E você vai dizendo que a Bíblia fala de você. Aí, meu irmão, você não vai ficar preso na manguaça dia nenhum, porque você vai dar aquela escorregadelazinha assim, mas você vai arrepender. Rapaz, Senhor, eu vacilei contra o Senhor. Meu Deus, onde eu estava na cabeça que eu fiz isso, Jesus? Jesus, olha, eu quero te pedir, eu sei que o teu sangue já me purificou, eu sei que o teu sangue é sobre mim. Agora, Jesus, olha, eu sei que o Senhor fala isso a meu respeito, portanto eu me ponho de pé. Eu saio deste lugar que tenta me escravizar para viver o plano e o sonho que o Senhor tem para mim. Senhor, eu não fico mais nenhum minuto preso nesse pecado que eu acabei de colocar no meu pé. Pecado, você não me escraviza mais. Eu entrei um pouquinho, mas já estou saindo em Belém, estou de mal com você, não vou mais alimentar você. Eu tenho um caso com o meu Pai, eu amo o meu Pai, eu vivo para o meu Pai, e o meu Pai diz isso a respeito de mim. Então agora, Satanás, você pensou que você ia me prender, você achou que você ia me amarrar, mas escuta, vai direto, Satanás, vai embora, espírito maligno, porque eu tenho uma aliança com o Eterno, e é com Ele que eu vou ficar. Aí o diabo vai ouvir você falar aquilo e vai fazer assim, Caim. Ele vai sair. Por que ele vai sair? Meu irmão, porque você é filho de Deus, você é filho do amado, você é filho do cheiroso. Ele já fez tudo para você, Ele já conquistou tudo para você. Ou você vai andar com a mentalidade do filho, ou vai começar a andar com a mentalidade de escravo. A mentalidade de escravo é mais ou menos o seguinte: aí você vai entupir de remédio para depressão, você vai cair na depressão, você vai ter síndrome do pânico, qualquer coisinha que acontecer com você, você vai ficar assustado. É o inimigo. Meu amigo, preste atenção, assim como você pensa, você é, filho. Agora, você nunca vai saber quem você é se você nunca ouviu o que Deus está falando a respeito de quem você é. O problema dos crentes hoje é que os crentes de hoje não escutam Deus. Os problemas de hoje é que os crentes, eles são os crentes da fezinha. Como é que é o crente da fezinha? Eu acredito, ele é legal, já me livrou de tanta coisa, se não fosse Deus na minha vida. Mas vive uma vida completamente difusa, uma vida completamente distante do que Deus planejou para que ele viva. Aí o camarada, eu vou usar uma expressão forte, tá? Mas o safado diz que ele acredita em Deus vivendo com uma vida miserável.
ele só acredita que Deus existe, mas ele nunca ouviu Deus falando a respeito dele. Ele nunca ouviu o coração de Deus. Ele não sabe o que a palavra afirma a seu respeito. Ele não sabe que ele tem o poder de Deus operando dentro dele para sair do pecado e resistir ao pecado, o poder do pecado. Ele não sabe que ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele entregou a vida para Jesus. Ele entendeu a verdade de Cristo, mas ele não vive a verdade. Ele é o filho, não é o filho pródigo, é o filho que ficou na casa. É o camarada que acha que para agradar a Deus ele tem que fazer as coisas para Deus. Vem cá, do filho que ficou na casa, do filho pródigo, quem foi salvo? O pródigo. Quem não foi salvo? O ignorante do religioso que ficou dentro da casa. O ignorante daquele homem que não tinha um coração de misericórdia, mas tinha um coração para punir. O coração de um homem que não tinha coração para se alegrar com quem foi salvo, mas é o coração de um homem que não se alegra com a salvação. O coração de um homem que tem um coração involuntário, porque ele só está trabalhando como todo empregado trabalha, só para ter um soldo, um salário final. Mas o filho sabe que tudo é dele, é a minha herança. Eu não trabalho para um salário, eu sou dono disso tudo, eu estou administrando aquilo que é meu. Uma diferença circunstancial de mentalidade. E quando nós temos essa mentalidade escrava, você é a presa fácil de Satanás, filho. Mas se você começar a dar ouvido para ouvir o que o seu pai fala sobre você, meu irmão, preste atenção, você vai voar. Você quer voar, Maristela? Você vai voar. Ninguém te para mais. Só a Maristela está empolgada. Todo mundo desempolgado aqui. Só a Maristela que vai voar. Meu Deus, fala assim, meu Deus. Olha aí. Assim, quando eu confesso o meu pecado, eu estou confessando exatamente que Deus está falando quem eu sou. Eu concordo com o coração de Deus. Eu concordo com a vontade de Deus para a minha vida. Isso é confessar. Quem conhece alguém que só fica no ó dó, ó azar, ó vida sofrer? Quem conhece alguém assim? Levanta a mão quem conhece assim. Meu Deus, é ruim demais escutar gente assim. Eu não sei com você, mas quando eu escuto alguém assim, me dá uns negócios por dentro. Dá vontade de entrar no fight com aquela pessoa. Acorda, tu que dorme. Quem gosta de ouvir alguém que está, vida, azar. É aquele, quem conhece aquele assim? Você, o barbudão bonitão aí, você deve conhecer esse assim. Ele fala mais ou menos assim: você vai orar no monte? Vê se ora por mim lá. Você conhece alguém assim, não conhece? Você tem cara de quem conhece alguém assim, não conhece? Não? Nunca ouviu? É você. Já ouviu falar de gente assim? Já, né? É o crente 6 horas. Porque ele é sem vergonha. Ele não ora. Ele não ora. Eu não tenho tempo para orar. Como você está folgado e vai subir onde que eu falei? No monte. Porque monte é para gente folgada, e como eu sou uma pessoa ocupada, e eu não tenho tempo para orar, então você ora por mim. Aí por misericórdia, porque nós temos um coração misericordioso, nós vamos orar para o folgado. E como você ora para o folgado? Senhor, dá uma prensa nele. Pega ele lá. O Senhor moe ele, dá uma moedinha nele. Para que ele possa voltar para o amor. Para que ele possa voltar novamente para a origem. Pega ele. Olha lá, pai. Você deu aquele carrão para ele, agora ele anda naquele carro de domingo a domingo. Olha lá, você deu, Senhor, eu falei contigo, você ia dar aquele sítio para ele, deu nisso. Agora ele vai lá no sítio, não tem mais compromisso com o Senhor, e o safado fala que ainda a hora está tendo comunhão com Deus. Senhor, tira alguma coisinha dele lá, porque se só tirar alguma coisinha que o Senhor deu, ele vai correr para o Senhor, ele vai pedir arrego. Ele é banana, ele pede arrego, ele vai correr. Na hora que ele arregou, você entra lá e tchum,
Faz a obra completa nele. Rapaz, eu estou só brincando, mas já me deu vontade de orar assim, já me deu. Eu estou só brincando com você, mas, rapaz, mas já tinha muita vontade de fazer essa oração. Eu ainda não recebi o sim de Deus para orar dessa forma. Mas se Deus falou assim, vai nessa tua fé, filho, que eu estou contigo, eu falei assim, meu Deus, tira tudo. Mas às vezes Deus tira. Você não pode amar mais as coisas do que Deus, você não pode amar mais as coisas do que seu próximo. Porque quem ama as coisas mais do que Deus, e quem ama as coisas mais do que o próximo, está no espírito involuntário. Você não pode amar mais a sua casa, o seu carro. Você não pode mais amar as suas viagens do que amar pessoas. Porque se você ama mais essas coisas, você está no espírito voluntário. Eu não estou falando para você não ter carro bom. Eu não estou falando para você não ter casa. Eu não estou falando para você não fazer viagem. Faça isso. Faça muito. Viva bem. Quer comer uma lagosta? Come lagosta de segunda a segunda. Eu profetizo para você picanha no café da manhã, no almoço e no jantar, até você ficar entupido. Come picanha. Quer comer picanha? Come picanha. Não há nenhum problema para você comer picanha. O problema é se essas coisas tomarem o lugar de Deus em você. O problema é se essas coisas roubarem de você seu espírito voluntário. Porque a gente parou e acomodou. E gente acomodado é presa fácil para Satanás, para cair numa cilada de um pecado mais profundo. Para a gente terminar. Agora eu vou. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Jesus já nos deu toda a condição de viver uma vida gloriosa. Nós não temos mais desculpas. A gente tem que apertar o cinto e decolar. Como diz o nosso pastor Verbinho, a gente tem que decolar nos Xanaias. A gente tem que viver a vida sobrenatural que Deus quer que a gente viva. Deus está te convidando para você fazer o que você nunca fez na vida, mas quer uma direção para que você faça. Por fim, em Hebreus 10, 20, o Senhor colocou para nós um novo e um vivo caminho. Fala com o seu irmão assim, Deus colocou para você um novo e um vivo caminho. Fala com o seu irmão assim, você é para andar no novo e no vivo caminho. O que você tem que fazer para andar no novo caminho? Você tem que sair do velho caminho. Então o que está dizendo? Do velho caminho, se o novo caminho é vivo, o velho caminho é morto. O que faz do velho caminho morto? Quando você define você mesmo o que você vai viver nessa vida. É quando você escolhe para você o que você quer viver e não escuta o céu. É quando você vive para agradar você. E só. Você criou o seu caminho, que não tem vida. Te provo. Um homem, um grande empresário do ramo da agricultura, que exportava para vários lugares, um homem muito equilibrado. Esse cara é top na administração. Pensa num camarada tipo o Mateus assim. Fiquei sabendo que o Mateus faz cálculo de quantas moléculas de água que tem numa gota de água. O cara é safo demais. O Mateus foi recompensado, viajou lá para Portugal, é meu missionário de Portugal. Porque no curso que ele faz não tem um igual a ele. O cara é acima da média. É verdade, estou falando verdade aqui, não é, filho? Acima da média. Acima da média. Quem olha para o Mateus ali, acha que ele não tem nada favorável, né, Mateus? Ó, posso falar aqui, Mateus? O Mateus luta com dificuldade. Mateus não tem dinheiro sobrando, tem, Mateus? Tem dinheiro faltando, né? Mateus tem dinheiro faltando, tem dinheiro sobrando.
A casa do Mateus não é um palácio, é, Mateus? Você nasceu assim, num berço de pais ricos? Pelo contrário, né? Por pais bem simples. Esse cara tinha tudo para dar errado. Tudo. Aí ele ama Jesus. E Jesus deu uma sabedoria excepcional para ele. Juntou a sabedoria do céu, do que ele adquiriu na terra, bombou. Foi para Portugal. Mulheres estão solteiras e querem arrumar um bom partido. Mateus. Mulheres que querem viver fora do Brasil, não suporta mais o Brasil, brincadeira. Mas querem viver na Europa. Mulheres que querem viajar em Paris, Roma, Portugal, Alemanha, Espanha, Argentina, não, Argentina não, né? Estados Unidos. Mateus é o cara, hein? Dei a pista. Ó o cara. Mateus, faz assim para as mulheradas ver você. Veja, Mateus é o cara, hein? Ó, dei a pista, hein? Você está namorando, nada de terminar seu namoro para ficar de olho nele, não. Mantenha o seu. Não vai trocar, não. Aí, o Mateus foi para esse lugarzão lá, bacana, cara safo. Esse grande empresário, ramo dos grãos. Esse cara produziu tanto, Juninho, mas tanto, Juninho. Quem falou assim, meu Deus, eu estou ganhando tanto que eu não sei o que eu faço com tanto dinheiro. Deus me abençoou de tal maneira que eu não sei o que eu vou fazer com tanto dinheiro. Aí ele teve uma ideia incrível. Ele falou assim, já sei. Eu vou quebrar os meus reservatórios de grãos e vou fazer outros grandões. Eu vou expandir minha firma. Rapaz, eu vou dar duro, eu vou trabalhar o máximo possível, eu vou gerar o máximo de grãos, eu vou ser conhecido como o senhor grão, eu vou exportar para o mundo inteiro, a minha marca vai ser conhecida nos países ricos, nos pobres, eu vou fazer isso tudo, na hora que eu chegar em tudo quanto é lugar, estiver abarrotado de dinheiro, o que ele disse que ele ia fazer? Eu vou deitar na rede, vou regalar, vou bater na barriga, pedir uma água de coco, eu vou ficar tranquilo, me gabando do que eu sou bom. Plano do coração dele, não é o do coração do Mateus não, tá? Aí veio uma voz do céu, louco. Aí ele levou um susto igual a Maristela. Hoje mesmo te pedirão a sua alma. Quem Deus chamou de louco? Quem entesoura no céu. Oh. Esse foi pegadinha, tá? Só para ver se vocês estão atentos. Mentira. O louco é quem está entesourando aonde? Amigo, deixa eu dizer uma coisa. Nada te para se você quiser ser o homem mais rico de Muriaé. Você vai conseguir. Você é fera. Você é top. A minha empresária Joelma, rapaz, você vai ganhar muito dinheiro. Nada te para, Diego, nada te para, filho. É máquina para lá, é carro para cá. Tu vai viajar para Paris, para Roma. Se você quiser, você vai ter isso tudo, filho. Mas você vai ser um louco se você viver só para isso. O céu vai dar uma sentença para você, vai falar assim, tu é louco. Tu é maluco. Porque você investe na terra, enquanto era para investir no céu. Você constrói tesouro na terra, ao invés de construir tesouro no céu. Como constrói tesouro no céu, sendo um grande empresário rico? Ganhe o máximo que você puder. E doe, dá o máximo que você puder. Eu não ia falar, mas eu estou entendendo que é do Espírito para falar. Você deu uma merreca para ajudar a família. Você podia ter dado 3.000 para ajudar e não ia te fazer falta nenhuma. E você ainda quer que bate no seu ombro e fala que você é o cara. O céu, louco. Louco. Esse bateu forte, né?
Uma revolução está em curso. Uma chapação está nos visitando. Deus está chamando gente doida, que acredita que pode ganhar essa Muriaé para Jesus. Deus está chamando gente maluca, e começa a orar e fala com ele assim: Deus, me dá os encrenqueiros, aquele que ninguém quer, eu quero. Deus está chamando gente para andar no giraia, na dependência do céu, dilatado pelo céu, amando todas as pessoas, tendo tudo, enriquecendo a todos. Não vai faltar nada para você. Não pense assim: se eu der vai faltar. Não falta. Não falta. Não falta. Olha para o seu irmão e fala assim: não falta. O céu nunca vai deixar você em falta. Olha para o seu irmão e fala assim: o céu nunca te deixa em falta, cara. Porque o céu trata com abundância. Mas você tem que reposicionar.